Muito bom dia. Hoje, sábado 16 de março de 2024, queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir em direto, nos seus telemóveis, celulares, nos seus computadores. Pode ser ao vivo, como hoje, sábado, como pode ser depois, mais tarde, noutro dia qualquer, em que nós queremos dar as boas-vindas desde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Aveiro. É uma escola sabatina diferente, já que iremos ter dois dinamizadores, duas jovens promessas, com um penteado bastante semelhante. Sou eu, José Carlos Dias, e nosso amigo Jaime Júnior, que já somos aqui habituais presenças a estarmos aqui convosco. Para todos aqueles que tenham alguma questão, alguma sugestão, algum pedido de oração ou de literatura ou o que for, por favor, não hesitem, coloquem no chat, que nós vamos responder o mais rapidamente possível e vamos interagindo, estejam perfeitamente à vontade. Alguma questão, alguma dúvida que encontrem durante a recapitulação da lição número 11, estejam perfeitamente à vontade. Vamos trocando algumas opiniões para que assim possamos conseguir fazer a melhor troca de ideias uns com os outros. Eu agora pedia, de uma maneira muito especial, ao nosso amigo Jaime Júnior que nos pudesse conduzir numa oração, por favor. Oremos. Senhor Jesus, nosso Pai querido, queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui. Mais uma oportunidade, Pai, para te louvarmos, para aprendermos sobre a tua presença, sobre o teu poder, nessa lição tão especial, nesse trimestre tão especial, onde estamos a aprender muito sobre os Salmos, e te agradecemos por isso. E pedimos, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito aqui agora, para que possa abrir as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, estudarmos e falarmos e aprendermos cada vez mais sobre Ti. Esteja com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, com todos nós, com toda a Tua igreja na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então recapitular a lição número 11, para todos aqueles que tiverem o trimensário, para que possam ir buscar o trimensário e também a Bíblia. Como diria um pastor, aqueles que tiverem já a Bíblia e o trimensário, amém. Os que não tiverem, misericórdia, não é? Para que possam ter uns segundinhos, para que seguramente possam ter a Bíblia e o trimensário por perto, para que possam ver, na realidade, as passagens bíblicas que nós estamos a falar, estão realmente na Bíblia. E não há nada como seguir e desfolhar, quem tiver o livro, ou então através de outro meio digital qualquer, para que possam ir seguindo também toda a lição, porque assim torna-se mais fácil. Ansiando por Deus em Sião. Jaime, esta lição fala-nos aqui sobre o Salmo 84, que é, já que estamos a falar sobre o livro de Salmos, será que nós como cristãos devemos ansiar por Deus? Claro que sim. Eu sei que esta é uma questão que já te tira do pé e que nos tira já do pé daquilo que é habitual nós na recapitulação. Sim. Devemos ansiar, devemos temer, devemos... O que é que nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, o que é que nós devemos, quando pensamos em Deus, devemos ansiar, temer, ansiar de ansiosos, de medo? É uma boa pergunta, porque Deus sabe tudo, né? Deus sabe muito e tudo o que vai no meu coração, no nosso coração. Mas penso eu que não devemos ter medo, não.
devemos sim ansiar por Ele no sentido de que Ele volte logo, pois estamos vivendo num mundo cada vez mais inseguro, né? E na lição dessa semana estudamos e falamos sobre isso, né? A segurança que Deus nos dá, né? Comparando aqui agora e falando um pouco sobre o Monte Sião, né? Estarmos firmes e como o Monte Sião, e olhando isso, não devemos ansiar no sentido de medo, mas ansiar pela volta de Jesus, né? Pela breve volta dele para nos levar lá para os céus, né? Na língua portuguesa, alguém traduziu o último livro da Bíblia por Apocalipse. Quando nós, já que será a vinda de Cristo, a segunda vinda, nós vemos e alguém associou o Apocalipse à catástrofe, ao descalabro e a tudo e mais alguma coisa. Em português, alguém traduziu o livro como Apocalipse. Sim. Felizmente os ingleses tiveram o bom senso de ter uma outra designação. Mais leve, né? Vamos Mais dizer assim. leve, ou seja, revelação. Revelação. Mas para nós, portugueses, Apocalipse é o descalabro. Então nós utilizamos, quando queremos dar o mesmo fio, o descalabro e tudo mais, dizemos o Apocalipse. Sim. Será que é por causa disso, quando nós pensamos no Monte Sião, etc., associamos o Apocalipse, Monte Sião, ao descalabro, ao fim mesmo do mundo, e associamos ao fim do mundo aquilo Sim. que nós não queremos? O povo perece sem conhecimento, né? E a gente, quando estuda a Bíblia e lemos as revelações de Deus ali no Apocalipse, vemos que é a melhor notícia para nós, né? Não tem nada disso de que pregam, que, né, as catástrofes e essas coisas todas. É lógico que acontecerão coisas desagradáveis, mas temos agora Deus nos deu essa escolha, né? Estarmos Exato. de um lado ou do outro, do lado dele, que é o que nós almejamos estar e vamos estar, ou do outro lado, Exato. onde as pessoas aí sim terão que temer, né? Temer por isso tudo, por esses acontecimentos. Agora, estando do lado de Deus, não temos que temer, temos que estarmos firmes como o Monte Sião, né? Estarmos firmes, inabaláveis, a nossa fé inabalável como o Monte Sião, como estudamos aqui durante a semana, para não perdermos ali o nosso foco, né? Ok. A lição começa por falar sobre os cânticos de Sião, que são hinos alegres que exultam a beleza de Sião e a soberania de Deus. Há mérito e alegria em Sião. Será que há? Eu não estou aqui a fazer nenhum questionário, até parece que eu estou aqui a apertar contigo, nós estamos aqui os dois. Estou vendo. Estou vendo até onde ele vai chegar com essas perguntas. Não, estamos os dois Mas vamos aqui lá. a conversar. Quando eu faço uma pergunta, eu também faço a pergunta para mim, porque eu estou a Deixa que pensar. eu ainda vou escolher umas perguntas para ele. Daqui a pouco vais fazer uma pergunta aí dessas danadas para mim. Não. Nós estamos aqui a conversar. O Monte Sião dá alegria, porque na Bíblia nós lemos claramente que há os cânticos em Sião, a alegria. Esta alegria, nós podemos apropriar dela? Claro, podemos e devemos, porque, vamos dizer assim, o Monte Sião, Jerusalém, o santuário, é tudo um lugar. Exato. E a gente vê na Bíblia textos e passagens que dizem, até vemos aqui um salmo, vamos ver mais para frente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem. Então as pessoas se sentiam felizes quando iam ali, em Jerusalém, iam no templo adorar a Deus, não é? E a felicidade é essa, até nós mesmos, quando sentimos que estamos chegando na sexta-feira ali, né, nas horas sagradas,
amanhã é sábado, vamos à casa de Deus, ficamos felizes, né? Então, essa é a felicidade, estarmos felizes de irmos à casa de Deus, de louvar a Deus, né? De louvar a Deus com felicidade, felicidade de termos um Deus que se preocupou tanto conosco, que não só nos criou, mas que deixou aqui, vamos dizer, ferramentas para que pudéssemos ter ali um rumo, né? E não perdemos ali o foco. Ferramentas como os salmos que falam pelo nosso anseio de encontrar com Cristo, nos mostram quem realmente é Deus, os desígnios de Deus para nós, e faz comparações tão, vamos dizer assim, os salmistas, como a gente estudou no começo do trimestre, os salmistas buscam imagens tão simples, mas que retratam um Deus tão próximo, um Deus tão forte, um Deus que nunca nos desampara, e por esse motivo a gente deve sim louvar com alegria. E nós vemos aqui esses cânticos dos salmos, são salmos que expressam, né, esse amor por estarmos ali, essa alegria por estarmos no santuário, por estarmos na casa de Deus. Aqui o segundo parágrafo é um parágrafo muito, muito interessante, como todos os outros, em que diz que o que é que torna Sião numa fonte de esperança e de alegria? Sião representava a presença viva de Deus no meio do seu povo. Sim. Por isso, Sião em si, como monte, que é um monte que continua a existir, na cidade de Jerusalém, com cerca de quase 500 metros de altitude em relação ao nível médio do mar, em si não tem nenhuma propriedade mágica, se é que isso existe. Eu até pensei muito sobre isso nessa lição, o porquê de Deus ter escolhido o Monte Sião como o monte favorito, né? Sim. Não, assim, aos nossos olhos não parece ter nada assim tão especial. Não é um monte tão alto, tão imponente, né? Mas Deus sabe o porquê, o significado todo ali daquele monte. Sabemos que a Bíblia fala, tem aqui mais para frente vamos ver um salmo, que fala, se eu não me engano, é o 84, que expressa mesmo 84. Que Deus fala que ali é o monte favorito, né, dele, né? E ele habita ali, ele está presente ali, veio habitar ali no meio do povo, e podemos estender isso para os nossos dias hoje, né? Da mesma forma que ele se dispôs a habitar ali, ele habita aqui hoje, no nosso templo. Sim. Também uma curiosidade, há também uma cidade de Monte Sião perto da tua, Exatamente. perto da tua cidade, não é? Exatamente. No meu estado, Minas Gerais, para quem não sabe, eu sou brasileiro e mineiro. Não sou brasileiro, sou mineiro. Embora esteja em Portugal já quase meio a meio, que eu tive 30 anos de Brasil e estou há 23 anos em Portugal. Então, estou assim quase meio a meio, né? Mas no meu estado, Minas Gerais, existe uma cidade que chama Monte Sião. É um nome lindo. Muito bem. Mas não é sobre esse Monte Sião em Minas Gerais que vamos, que vamos conversar ali, se é que podemos chamar, nas costas do estado de São Paulo. Não é nessa cidade, por isso nós estamos a falar no Monte Sião, em Jerusalém. Exatamente. No entanto, a presença de Deus não se restringe apenas e só àquele monte, claro, com 500 metros, nem ao tabernáculo, nem ao templo de Salomão, nem a tudo mais. Nós temos várias passagens na Bíblia que Deus está onde estiverem um ou dois reunidos, né? Exatamente. Em meu nome. No trimestre passado estudamos uma lição que falava exatamente sobre isso, que Deus o apóstolo Paulo falando que Deus não habita, não é um Deus que só habita nos templos, é um Deus Exato. que está em todos os lugares, né? Exato. Por isso não é um Deus que tenha uma morada fixa, nem um código postal, não é? Não está ali paradinho, ou seja, se nós quisermos ter Deus, temos que vir à igreja. Sim, devemos vir à igreja. Sim. Ponto. Não há dúvida absolutamente nenhuma quanto a isso. Devemos vir
receber os ensinos, comungar com os irmãos, etc., devemos vir à igreja, sem dúvida alguma. No entanto, em nossa casa, no carro, a caminho do trabalho, no teu caso a correr, não é? É correr. É, já que de carro vou eu e passo por ti, que tu vais a correr. Você está a falar agora a correr. E é um dos melhores momentos que eu tenho para pensar em Deus é a correr. Sabe? Porque eu posso ver como Deus é fantástico mesmo, né? Ao nos criar, ao criar o ser humano com tanta vitalidade, com tanta... essa máquina é a máquina mais poderosa que existe, somos nós, né? E Deus nos criou assim. E até fazendo um pouco aqui um paralelo aqui sobre a alegria, né? Davi expressa isso no Salmo 84, a alegria de estar no santuário, de estar próximo a Deus. Talvez também seja por isso de agradecer a Ele por ter nos criado assim em tão perfeitas condições, né? Para louvar a Ele, para estar perto dEle. E isso enche o nosso coração de alegria, né? A gente pensar que podemos louvar aqui agora o nosso Deus, podemos desejar o nosso Deus aqui agora, como está aqui no Salmo 84, e passando um pouquinho aqui na lição de domingo, tem até aqui um paralelo que a lição faz e nós podemos fazer, que é essa esperança revelada no santuário terrestre, é que um dia estaremos na presença de Deus de maneira plena e perfeita, como descrito em Apocalipse 21:3. Ou seja, podemos fazer aqui esse paralelo, né? Davi clamava e demonstrava essa esperança, esse anseio, esse desejo de habitar mesmo ali no santuário de Deus. Enquanto João, aqui em Apocalipse 21:3, ele já expressava isso, mas já com o desejo cumprido, né? O nosso desejo já estarmos lá no céu, né? Ou seja, quando João escreveu isso, é como quando já estivermos lá no céu, né? E é muito interessante, é muito confortável e nos dá uma segurança tão grande a gente pegar a Bíblia e ver que a Bíblia, ela nunca se contradiz, né? A gente vai em Salmos, vemos essa esperança de Davi, de estar com Deus no santuário, de adorá-lo ali. E vamos no final da Bíblia e vemos a alegria do apóstolo, de João a falar sobre isso também, mas como já estando lá nos céus, né? O antegozo. Exatamente. O antegozo. No que está para vir. Por isso vemos que a lição do domingo fala que um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 dias fora. Ou seja, o prazer que existe em estarmos na casa de Deus é um prazer que não há igual em outros dias em que nós não vimos a casa de Deus. Totalmente diferente. Porque aqui nós sentimos uma presença mais forte de Deus. Nós podemos comungar, podemos partilhar as nossas opiniões uns com os outros de uma maneira, felizmente em Portugal, de uma maneira livre, onde nós podemos partilhar as nossas convicções, a nossa fé, temos liberdade para podermos fazer, enquanto que há tantos e tantos países que infelizmente não podem partilhar não como podem nós, partilhar. Agora imagina essa alegria nossa é aqui, no santuário, aqui, na terra, né? E tantas vezes nós desperdiçamos estas oportunidades. Muitas e muitas vezes, né? Muitas vezes, sei lá, trilhamos por outros caminhos. Exato. Deixamos de lado essa oportunidade tão grande que temos de sentir essa paz, de sentir a presença de Deus tão próxima e não aproveitamos essa oportunidade, né? E não devemos deixar. Há relativamente pouco tempo estive num país onde a presença cristã é proibida por lei. No entanto, fiz todos os possíveis e impossíveis para o sábado estar numa igreja. Tive que procurar muito na internet, tive que ir aos sites da Conferência Geral,
tive que procurar, nada está praticamente em lado nenhum. Tive que me deslocar de uma maneira confidencial. Na altura foi um colaborador comigo também, convidei-o, vem comigo se quiser, vem comigo assistir a uma cerimónia de sábado de manhã. E obviamente que não podia perguntar onde é que era uma igreja, porque é proibida. Sim. Não ia perguntar a um polícia, olha, onde é que fica a igreja adventista. O taxista também muito menos, não havia indicação absolutamente nenhuma num sítio da igreja adventista. Consegui saber que era um bairro, algures numa cidade grande. Consegui por A mais B, Deus indicou-me, consegui encontrar a casa, entrei na casa, veio uma pessoa muito desconfiada a perguntar quem vocês são, o que é que querem. Imagina. Entre dois homens com um aspecto estrangeiro, pouco simpático, digo eu, não é? O que é que vocês querem? O que é que querem daqui? O que é que vocês pretendem? Na língua local, depois tivemos que adaptar para uma língua comum. Obviamente não revelo qual é a língua comum. E depois de acalmar, tanto eu para saber se era mesmo uma igreja ou não, antes que também eu tivesse problemas, sim, não é? Lá conseguimos descobrir que, na realidade, sim, é uma igreja adventista. Uma igreja adventista. Que alegria. Faz um trabalho excelente, um casal pastoral brasileiro. São brasileiros. Um casal pastoral brasileiro que de vez em quando trocamos umas mensagens de ânimo com ele e com a esposa. Estão a fazer um trabalho difícil. Neste momento também já tem uma jovem, pelo menos uma jovem missionária também a trabalhar com eles, através da área da saúde. Éramos alguns estrangeiros que estávamos lá, reunidos, um sábado diferente, abençoado. Mas nós que temos esta oportunidade de partilharmos a Deus, às vezes, por a mínima coisa, que se calhar fica em casa, já não vou à igreja hoje, estou com uma dor de cabeça, ou não sei o que mais. Exatamente. Enquanto que esta gente arrisca, no mínimo, a prisão, e vai. Eles estavam lá e disse, não, são pessoas que estão cá, são firmes, disfarçam, aproximam, estacionam longe, vêm, aproximam-se. O nosso trabalho é um trabalho que nós não podemos diretamente falar sobre Deus. Falamos sobre as reformas da saúde, da alimentação, fazem tipo Expo Saúdes, etc. Sim. E depois aquelas pessoas estão mais receptivas pela amizade, almoçam ou jantam em casa deles e transmitem a mensagem desta forma. Ou seja, o Monte Sião, neste caso, pode estar dentro desta forma. Exatamente. Ou seja, a igreja é um local de eleição para que Deus possa manifestar de uma maneira mais presente, de uma maneira mais forte, qual é o seu caráter e para que nós possamos estar de uma maneira mais presente e cada vez mais e mais, porque aqui diz-nos que enquanto numa viagem a força do viajante vai diminuindo, quando nós vamos numa viagem, a força do viajante vai diminuindo, nesta nossa viagem para o céu, nós como cristãos, à medida que nos vamos aproximando desta viagem, nós vamos ganhando força. Exatamente, não é? E isto é um desafio, e tu sabes, não é? Numa maratona, para quem corre maratonas, creio eu que os últimos quilómetros... O último quilômetro, então... Isto é na lição de domingo, fala exatamente sobre isso. O último quilômetro, então, é desafiador. Para mim, é o mais difícil. Para mim é o primeiro quilômetro. O primeiro? Sim, porque... Estou brincando. O primeiro também não deixa de ser desafiador, né? Por que eu vou correr 42 quilômetros? Não dá tempo de pensar nisso. Mas sim, o último quilômetro é desafiador porque já estamos ali muito cansados, né? Massacrados. Massacrados, são muitas horas.
E eu gosto muito de fazer essa analogia entre a corrida e a nossa corrida aqui nessa vida, né? Nessa terra. E é assim que nos sentimos muitas das vezes sentimos cansados, né? Nessa nossa espera, nesse nosso desejo pela volta de Jesus. Mas é como você disse, aí nos lembramos das promessas de Deus, né? Nos lembramos do Monte Sião, nos lembramos do conforto que Deus nos dá, da presença de Deus, né? Ele não ficou lá no céu, ele veio habitar entre nós. Ali em Israel, ele foi habitar ali. E da mesma forma, ele habita aqui, ele está aqui nesse templo agora, né? E se nós permitirmos, ele habita no nosso templo, em nós também, Sim, né? sim. Isso é muito bom, isso é confortador. A lição de segunda-feira fala-nos em algo complexo, algo atual, relembrando que este trimesário já foi escrito há seguramente uns meses atrás e certamente foi escrito antes deste conflito Sim. que estamos a atravessar e que o mundo está a verificar no Médio Oriente. E acho que não pode ser mais atual no tema. Ou seja, orar pela paz de Jerusalém. Deus guia. Vai me fazer alguma pergunta? Não vou fazer pergunta, está descansado. Mas se quiser, vai já aí uma daquelas barbudas. Vai lá. Não. Tu tens aí muitos apontamentos que eu estou a ver aí. Muita coisa amarela aí. Tem. Mas tens uma pergunta, uma resposta para isso. Não faço já. Não, estou a brincar. A gente dá um jeito aqui. Não. Orar pela paz em Jerusalém. Por isso, vemos que o Monte Sião está... o que é referido aqui na lição é um monte em Jerusalém, em que os sentimentos dos adoradores deste monte, deste local, são muito fortes. Sim. São sentimentos de pertença, tanto do lado israelita como palestiniano, como de muitas outras religiões e vamos chamar-lhe sub-religiões, etc., que têm ali um sentimento de pertença muito grande e todos queremos uma parte ali, né? Queremos dizer que é nosso. Sim. Dizer que é nosso. Esta semana estive a conversar com algumas pessoas sobre isto, etc., inclusivamente também com a minha esposa. E imaginemos que alguém, o paralelo que encontrei mais parecido para nós colocarmos nos sapatos se alguém, por exemplo, atacava, imaginemos, sei lá, Fátima ou quê, algo que nos dissesse. Sim. Algo que nos dissesse a respeito, mesmo sem nos dizer a respeito. Nós também, eventualmente, também ficaríamos divididos, Sim, etc. Claro. Mesmo que não nos diga muito ou pouco respeito, mas era... e que nos levou a pensar de uma maneira mais global sobre todo este conflito, sobre este problema que nós estamos a viver. Não vale a pena enviarmos a cabeça na areia. Há um problema. Exatamente. Não vamos escancarado, comentar. né? Todo mundo vê qual o problema é. Né? Sim, quer dizer, vamos agora tirar partido do A, do B, do C, porque isso não nos diz respeito. Queremos que Jesus venha, ponto. É essa a nossa missão. Agora não é do A, ou do B, ou do C, porque isso passa-nos um pouco ao lado, nem nesta lição, não tem nada a ver com isto. Por isso, o nosso sentimento como adorador é adorar ao nosso Deus. Exatamente. O nosso sentimento aqui não é orar apenas pela cidade física, Jerusalém, né? Mas orarmos pela paz, ali, pela paz entre... você tocou num ponto interessante, várias religiões disputam ali, né? Orar pela paz entre os adoradores, né? Tanta gente a sofrer ali, é até um tema muito atual isso que a gente tá falando agora, né? E é a importância da oração, orar por Jerusalém. Penso eu que nunca foi tão importante, né? Quanto agora, embora Jerusalém já tenha passado por outros problemas, né?
desde sempre, né? Sim, uma guerra dos 10 dias, mas isto já se aguenta meses. Sim. E a oração, eu até coloquei aqui, além disso que devemos orar, a oração pela paz de Jerusalém é vista como uma responsabilidade e um privilégio dos crentes, que mantém viva a esperança da vinda do reino de Deus de paz. Exato. Oramos também nesse sentido, né? Quanto mais a nossa influência chegar àquelas pessoas que não conhecem a Deus, mais estamos abreviando a volta dele, né? Porque, embora ali tenha muita gente que esteja reivindicando aquele lugar, podemos dizer que talvez não conheçam a Deus. Exato. E é uma responsabilidade enorme nossa orarmos por essas pessoas, né? E termos a sabedoria de pregar para essas pessoas, de falar para essas pessoas e de apresentar para essas pessoas o verdadeiro Deus, né? Exato. Exato. Que habitou ali tão próximo, habita ainda ali, né? Sim. Como é citado aqui, Jerusalém, o monte de Sião. Sim. Né? E orar também pelos seus líderes, para que eles possam entender o que é melhor para o seu povo, para que possam olhar mais para o seu povo como equipa, do que propriamente para os interesses individuais, do A, do B, e para esses políticos, geoestratégicos, etc. Porque aí já começa a complicar e há muita gente a sofrer. Há muita gente a sofrer e outras guerras que existem por todo lado. Há muita gente a sofrer. No entanto, nós também não nos devemos espantar, porque nos fins dos tempos, está escrito na Bíblia, existirão guerras, rumores de guerras e terremotos e cataclismos, ou seja, isto nada nos deve nem temer. Eu acho que isto é um sinal que o fim do mundo está a aproximar. Exato. Em parte, parece estranho o que eu vou dizer, mas acho que todos nós vamos entender, são boas notícias, ou seja, sim, é sinal que está escrito no Apocalipse, está certo. Sim. Não está só em Apocalipse, mas também temos em Isaías, etc. Temos em várias partes, ou seja, que este final do tempo se aproxima, ok? Vemos aqui sinais claríssimos. Sim. Mas a nossa missão é proclamar a Cristo a todos nesta geração. Por isso, esta é a nossa missão e é nisto que nós devemos estar focados. Embora a gente, às vezes, até pense, e quando a gente pensa com os nossos pensamentos, a gente pensa que como é difícil penetrar, ou como é difícil levar o Evangelho para aquelas pessoas, daquelas religiões, daquele lugar, daquela região. Exato. Né? Como aos nossos olhos, né? Como será a gente pregar para, não sei, para um muçulmano, para um judeu, né? São pessoas que vivem a religião deles assim, de uma maneira assim intensa, né? E é responsabilidade nossa pregarmos a eles. Mas é só mesmo com a ajuda do Espírito Santo para termos sabedoria de como penetrar com o Evangelho ali para aquelas pessoas que vivem ali. É muito desafio. Complexo. Estas últimas semanas, tive um grato convite de junto com mais outros 9 obreiros leigos, irmos fazer uma campanha de evangelismo de 10 dias para uma ilha no Pacífico. Uma ilha muçulmana. Desafio. É uma ilha pacífica, bastante pacífica, mas há uma dificuldade tremenda na linguagem, no vestuário, na aproximação. Né? Como é que vamos contactar estas pessoas? Se não é pelo Espírito de Deus, se não é pela sabedoria, é completamente impossível, pelas nossas próprias palavras, conseguirmos atuar. Ou seja, ali tem que ser, naquelas 10 cidades onde nós iremos atuar
através do Espírito de Deus, tem que ser Monte Sião. Exatamente. Cada um daqueles lugares tem que ser Monte Sião. Um monte onde possa haver claramente o Espírito de Deus, onde claramente Deus se possa manifestar através de pessoas, dos cânticos, de tudo mais, mas é um desafio tremendo que, como homens, não vemos como ultrapassar isto. E é, como estavas a dizer, a nossa missão é levar a Cristo a todas estas pessoas, independentemente da cor, do credo, da raça, não interessa, porque isso é tão secundário que não interessa absolutamente nada. É um desafio enorme e só mesmo com a presença do Espírito Santo é que a igreja vai conseguir avançar. Né? Porque nesse mundo tão globalizado, cheio de informações assim instantâneas, a gente desconhece, talvez, mas existem muitos lugares que a mensagem ainda não foi alcançada. Não, né? não foi. E é um desafio para nós. É um desafio constante. Salmo 87 apresenta e aponta para a salvação tanto de judeus como de gentios e para a união de ambos numa só terra através do ministério redentor de Cristo. Sim. E sim, não haverá duas terras, dois países, separação, mas só através do ministério redentor de Cristo. Por isso a salvação tanto está para judeus como para gentios, como para o A, para o B, para o C, etc, etc, etc. Aqui não vai haver separação. Sim. A salvação está disponível. Não quer dizer que será para todos. Está disponível para todos. Disponibilidade. Para quem aceitar, né? Não é? Porque se fossem todos, o céu seria igual cá à Terra neste momento, não é? Se as pessoas fossem exatamente como estamos aqui, quer dizer, iria ser basicamente a mesma coisa, não é? Sim. Por isso, mas a salvação está tanto para os judeus como para os gentios. Por isso não há aqui Sião de primeira, Sião de segunda, este é para o judeu, este é para o gentio, este é para o A, este é para o B. É para aquele que aceitar. Exatamente. É para o que aceitar. E é até interessante a gente pensar, você citou o Salmo 87, que está na lição de terça-feira. Exato. E tem uma curiosidade muito interessante aqui sobre o Salmo 87, que vou ler, algumas curiosidades do Salmo, sobre o Salmo 87 inclui o fato de que ele é o único salmo que menciona cidades estrangeiras, cidades ou reinos, como Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia, como lugares que reconhecem a grandeza de Jerusalém. Além disso, o salmo é considerado um dos mais curtos da Bíblia, com apenas 7 versículos. Ou seja, esse Deus que nós devemos levar para aquelas pessoas já é um Deus conhecido dos antepassados dessas pessoas há muito tempo. Né? Há muito tempo, olha, na época aqui do salmista, ele já incluía vários reinos que eram... Sim. Antes de Jesus. Antes de Jesus. A falar bem antes de Jesus. Vários reinos que eram reinos pagãos, né? que não conhecia a verdade. Né? E a salvação, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que estudamos também esse trimestre, está disponível a todas essas pessoas, não é só a A ou B. Né? Exatamente. Na lição de quarta-feira, fala-nos sobre a paz e a segurança de Sião. Mais uma vez, olhando para o cenário atual, o atual Sião, o que lá está neste momento, lembramos de tudo menos de segurança e paz naquele atual território, apesar daquele local, neste momento, por enquanto, pelas notícias que temos, não haver grande tumulto neste momento, mas vemos que neste mundo em confusão há desastres naturais de intensidade sem precedentes. Por isso vemos vulcões, vemos rebeliões, Moçambique, Etiópia, sei lá, e tantos países,
desastres naturais na Islândia, causados pela natureza, o próprio Brasil na Amazónia, sei lá, tanta desgraça causada por nós. Sim. Não vamos apontar o dedo a Deus, não é? Não, claro que não. É bom a gente falar, bom não é falar sobre esses fatores tão tristes, tão graves que assolam o mundo, e falando também não só de fatores naturais e tal, mas mesmo da violência urbana que assola esse mundo, né? O caos urbano que a gente vê, coisas tão graves, tão tristes, né? E a gente para e pensa, isso tudo tem acontecido, mas nós sabemos, como está escrito aqui no Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, Deus está aqui. Exato. Imagina se Ele não tivesse. Exato. Como estaria esse mundo? Estaria muito pior, né? Imagina vamos até mais além, imagina se não existisse Deus. Talvez nem estivéssemos mais aqui e nunca mais existiríamos. Mas Ele está aqui. Ele está aqui aquietando as coisas. A gente sabe que por infelicidade, por escolha própria, a humanidade caminha cada vez mais para um caos, né? A gente tem falado sobre isso, mas Deus está aqui. E Deus tem acalmado os quatro ventos, os quatro ventos. Tem né? ainda segurado, exatamente. Para que Satanás não demonstre todo o seu caráter. Porque Satanás vai demonstrar o seu caráter. Mas será no outro período, ainda não é agora. Vai demonstrando devagar, porque Deus ainda vai segurando ao máximo. Ele quer demonstrar o caráter dele, e Deus não vence Satanás pela força. Que se Deus fosse lutar com Satanás pela força, não existiria luta, porque Deus é infinitamente superior ao inimigo. Mas a arma de Deus é o caráter dele. Exatamente. Né? E Deus tem vencido, tem triunfado e vai continuar triunfando com o seu caráter. Satanás tem que também demonstrar o seu caráter. Sim, ele quer imitar, né? Ele quer imitar tudo, né, de Deus, mas sem chance. Sem chance. Avançando um pouco mais, porque o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Não sei se na lição de quarta-feira viste mais assim algum tópico interessante. Há tantos. Sim, são muitos, mas o interessante, para mim, dos tópicos mais importantes dessa lição destaca a importância de confiar em Deus, mesmo num mundo cheio de confusão, cheio de sabores, de tristeza, né? No mundo onde as pessoas cada vez menos querem ouvir falar de Deus, né? E é aqui e é agora que temos que fortalecer a nossa fé nele, né? Sabendo que Ele está aqui conosco, né? Nunca deixar essa fé enfraquecer, né? Mas cada vez mais estarmos firmes como o Monte Sião, né? Para prosseguirmos nessa caminhada, né? Ou nessa corrida, que é a vida. Que é uma maratona bem grande. Exatamente. De 80 anos, 90, 100, depende da maratona, não é? 115 no máximo, Não sabemos. Qual é que é a nossa maratona, que às vezes pode acabar no dia seguinte. Exatamente. E às vezes vemos jovens e menos jovens acabam a maratona que não há explicação absolutamente nenhuma. Exatamente. Acabam a maratona da sua vida tão rápido, né? De uma maneira inexplicável. Um dia iremos saber porque é que uma maratona a vida de alguém terminou, a nosso ver, de uma maneira prematura. A nosso ver. E Deus irá explicar o porquê. Sim, exatamente. E iremos ter muitas surpresas. Não vale a pena inventarmos uma explicação porque isto, aquilo, aquilo outro. Não. Aconteceu e Deus tem um propósito. Não aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. Os próprios Salmos falam que guarda desde os passarinhos. Se Deus cuida do passarinho,
quanto mais não cuida de um de nós. Ainda mais de nós, não é? Por isso, obviamente, que cuida e cuida de uma maneira indescritível de cada um de nós. Com certeza. Há tempos li algo muito, muito interessante, que é quando alguém nos questiona, há uma catástrofe e alguém diz onde é que estava Deus? E por vezes nós ouvimos isto, há uma catástrofe, onde é que estava Deus? E esse autor disse, Deus estava exatamente no mesmo sítio que te livrou no acidente, que te livrou o teu filho de ser atropelado, que te livrou de isto. Deus está lá sempre. Tu, eventualmente, não. Exatamente. Somos nós que, às vezes, distanciamos de Deus, né? Mas Ele está sempre no mesmo lugar. Deus está lá no Monte Sião, ou seja, Deus está, desde que nós estejamos em comunhão com Ele, Deus está connosco, a correr no carro, está connosco. A presença de Deus é tão forte que às vezes eu estou correndo para o trabalho e eu fico, às vezes penso assim, nesses 10 anos que eu corro para o trabalho, nunca me aconteceu nada. E eu cruzo por muitos carros passam por mim. E eu fico pensando, eu sempre pensei isso, Deus está aqui atrás. Ele tá me protegendo aqui atrás, eu não estou vendo nada que está acontecendo ali. Pode vir um carro, sei lá, desgovernado e tudo, mas eu tenho certeza que Ele está ali atrás me protegendo. Nós, embora não temos condições de ver, o livramento de Deus muitas vezes acontece conosco, né? Eu acho que um dia Ele também vai nos falar isso lá em cima, nos céus, né? Olha, aquele dia ali, rapaz, quase que aconteceu aquilo, mas eu cheguei lá e consegui segurar ali a situação e... Sim, tantas coisas que indevidamente atribuímos à sorte. Olha, não calhou, sorte. Olha isto, olha aquilo, não. A sorte não... Tem uma parte aqui nessa lição de quinta-feira que é muito interessante, está no Salmo 125, que fala que aqueles que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião. Exatamente. Símbolo de firmeza e poder. Essa confiança traz esperança e certeza da proteção divina. É muito, muito, muito importante lembrarmos disso. Por quê? Quando a nossa fé está fortalecida, quando temos fé, mesmo a fé genuína em Deus, pode acontecer qualquer coisa ao meu lado, mas qualquer coisa mesmo, que eu sei que eu vou estar amparado, sabe? Ou para o bem ou para o mal, não é só para o bem. Eu sei que eu vou estar amparado. E é por isso que os Salmos fala isso. Aqueles que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, ou seja, são firmes, né? Estão prontos para qualquer resposta, mas sabem que Deus quer o melhor para nós, né? Confiar na bondade do Senhor. Mas isso, exatamente, confiar na bondade de Deus. Isso é um processo. É um processo, exatamente. É um processo. Com altos e baixos. Exatamente. A gente só vai confiar, a gente só confia em alguém se a gente conhece aquela pessoa. Exato. Minimamente conhecer aquela pessoa, né? E com Deus devemos conhecer a Deus. E Deus nos dá aqui milhões e milhões de detalhes de como Ele é, de quem Ele é, de como Ele age, do seu amor por nós, da proteção que Ele nos dá, do que vai acontecer no futuro. Ele nos falou tudo, né? Sim. Então, e demonstrou o cumprimento das promessas e continua a demonstrar. Então, por que não confiar nesse Deus? Sim. E o que é interessante é que quanto mais nós procuramos, mais lemos, mais aprendemos coisas novas. Sim. E também mais queremos ler, que é algo interessante. Quanto mais lemos, mais queremos ler. Há alguns assuntos que podem se tornar aborrecidos, é sempre a mesma coisa, andam ali à volta de um círculo fechado e andam ali à volta. Enquanto que este tema de Deus, estamos sempre em descobertas constantes, um aspecto novo. Exatamente. Olha nunca tinha pensado nisto, porque Deus inspira tantas pessoas, já inspirou no passado, como inspira hoje em dia,
certas frases, certas maneiras de nós podermos encarar os diversos desafios que Satanás nos vai colocando. Há sempre desafios novos. Sim. Na nossa vida. Cada vez mais nós atuais. Nós não temos os mesmos desafios que tínhamos quando tínhamos 18 anos. Exatamente. Nem com 10, nem com 30, nem com 40. Nós, felizmente, só temos 25 anos, não é? Os dois? Eu tenho 23. 23, ok. 23 mais 30. Mas por aí, é mais ou menos como eu. Por isso, os desafios são constantes. São. E depois o mundo está sempre em alteração. Por isso, o mais importante na nossa vida é confiarmos no seu poder. O Monte Sião é a nossa rocha inabalável. Amém. Que está lá para nós. Deus está para nós, deu-nos as promessas. A igreja é um local de refúgio, é um local onde nós podemos confiar. Isso mesmo. Por vezes, Satanás pode nos desviar, uma palavra infeliz de um irmão, uma palavra infeliz de alguém. Infelizmente acontece. Porque Satanás sim. Continua a atuar. Isto é um mundo de pecado. No entanto, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Há vários hinos que falam sobre isto. Sim, sim. E os salmos, a maior parte são hinos. São hinos, exato. E também, para terminar, que o tempo aqui já está ultrapassado, uma parte interessantíssima do Salmo 125 é a parte onde o salmista destaca a diferença entre os justos que confiam em Deus e os ímpios, né, que podem ser tentados pelo sucesso temporário e pela iniquidade. Né? E até vimos numa lição dessas passadas que o salmista ficava perguntando, aquele ali, acontece tanta coisa boa com ele, eu sigo a Deus e obedeço e tudo, olha o que tem acontecido comigo. Mas foi só quando ele entrou no santuário, né, é que deu aquela mudada e que ele começou a ver com os olhos de Deus o que vai acontecer com essas pessoas, né? Que criticam, que debocham, que ignoram, que não estão nem aí, né? Podem ter sucesso temporário, né? E aqui na Terra. Aqui na Terra. Neste 80 anos. Exatamente. 90. Exatamente. Por aí. Mas aqui a eternidade, que é o que nos interessa. Sim, sim, sim. O nosso sucesso não é aqui, é lá em cima no céu. Exatamente. E é para isso que nós temos que planear, olhar e preparar-nos para isso. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Quem quiser pode escrever-nos no chat ou para as redes sociais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por isso, IASD Aveiro. Estejam perfeitamente à vontade, são todos muito bem-vindos, quer seja fisicamente, quer também pelas redes sociais, ou como quiserem, estejam perfeitamente à vontade. Iremos então terminar com uma oração, eu irei então terminar com uma oração e mais uma vez, muito bom sábado. Bom sábado. Senhor Deus, muito obrigado por tantas e tantas bênçãos que nos tens derramado. Obrigado, Senhor, porque deixaste uma instituição como é a Igreja, onde nós podemos ter um refúgio, onde nós podemos acreditar que tu estás presente, que nós podemos ter a certeza que o que tu dizes é certo, podemos ter cada vez mais a certeza que um dia tu irás voltar e terminares com este mundo de pecado. Para que Sião possa ser uma realidade na nossa vida, do nosso dia a dia, é tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Boa semana a todos.